Quando você se abre, quando você põe para fora aquilo que está, às vezes, te oprimindo, você pôs para fora, você esvaziou. Então, automaticamente, você pode ser preenchido novamente, né? Se renova as coisas dentro de nós. Então, é por isso que é preciso a gente estar sempre, sempre, ó, se dando em todas as áreas, para que possamos novamente, né? É, é interessante isso, é muito interessante. Nós precisamos aprender mais e mais todos os dias. E nós só vamos receber se nós estivermos vazios para caber alguma coisa dentro de nós. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui, Pai, pronto para estudar a Tua palavra, entrar na Tua presença e entender mais, Senhor, dos Teus propósitos para mim e para os demais, Pai. Abra nossa mente, nosso interior, possamos, ó Pai, compreender e praticar aquilo que nos foi ensinado, Senhor, aquilo que nos é determinado, aquilo que está escrito, Pai, no livro sagrado. Abençoa as pessoas que participam desse devocional. Abençoa, Pai, as famílias que vão ter oportunidade de assistir, de ouvir e de meditar na Tua palavra neste dia, Senhor. Que possamos, ó Pai, compreender tudo aquilo que o Senhor nos revela através da Tua palavra. Abençoa a família do Fábio, sua esposa, seus filhos, a sua irmã, Pai, que passa por momentos difíceis, tratamento do câncer, Pai. Tenho certeza que o Senhor está cuidando dela. Abençoa ela, Pai. Derrama sobre ela a Tua graça, Senhor. Alcança ela também, Pai. Oro também pela dona Marineire, pela Tamires, pela dona Lucia, pelo meu filho James, ó Pai, minhas netinhas, minha nora e todos os meus filhos. Oro pelo Lucas também, pela Ruth e principalmente, Senhor, pelo João Welson, Senhor, para que ele venha, Senhor, quando encontrar com a sua ex-esposa, possa se sentir mais suave, mais tranquilo, possa tratá-la com carinho, dedicação, porque um dia, Pai, tiveram os relacionamentos, Senhor, que geraram vidas, tiveram frutos, e hoje, Pai, vivem se degladiando. Mas o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tenho certeza, papai, o Senhor vai entrar com providência na vida de ambos, e os dois poderão se entender, se compreender, se aturar e viver em paz, Senhor. Que é isso que nós precisamos. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 18, que aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré. Carvalhais são árvores, né? Árvores, carvalhos. São árvores bem frondosas. Dá bastante sombra. Estando ele à porta da tenda, quando tinha aparecido o dia, aliás, quando tinha aquecido o dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro
inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho dado graças, aliás, meu Senhor, se tenho agora achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Traga-se agora um pouco d'água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforcei-vos o vosso coração. Depois passareis adiante. Porquanto por isso chegaste até o vosso servo, e disseram: Assim faze, como tens dito. E Abraão apressou-se ir ter com Sara à tenda. E disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, e se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, e estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos em idade, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo? Olha só que interessante, eu achei interessante essa palavra. Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado? Tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser um grande poderoso, uma grande e poderosa nação, e eles serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, e depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o teu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou de Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-las também? E não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela?
longe de ti que faças tal coisa. E mataste o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltar de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Ele disse: não, destruirei, se eu achar ali 45. Continuou ainda a falar. Ele disse: se porventura se achar ali 40. Ele disse: não o farei por uns 40. Disse mais: ora, não se ire ao Senhor. Se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30, ele disse: não farei se achar ali 30. Ele disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20, ele disse: não destruirei por amor dos 20. Ele disse mais: ora, não se ire ao Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, ele disse: não o destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou ao seu lugar. Amém? Esse é o capítulo 18. Uma passagem interessante, né? Em que Abraão recebe, num dia de muito calor, e ele abre os olhos e vê que está embaixo dos carvalhais 3 anjos da parte do Senhor. Interessante que, quando ele os viu, Samuel, ele correu em direção àqueles homens e se prostrou. E se prostrou. O que fala o primeiro versículo do Senhor? O meu primeiro versículo fala assim: sendo, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando Porque tinha para mim aqui, seu aquecido o mano, dia. esses 3 homens, um deles é o Senhor, é o próprio Deus que apareceu. São 2 anjos e o próprio Senhor. E, Aqui, ó, 3 homens, o Senhor e 2 anjos. A demonstração do Novo Testamento no sentido de mostrar hospitalidade em Hebreus, né? Mas tem algumas pessoas, algumas interpretações que diz que é o próprio Deus que apareceu ali. E foi a primeira vez, ou uma das únicas vezes, onde um homem foi capaz de ver Deus. então, isso é que me deixa intrigado, né? Porque a Bíblia relata que nós não conseguiremos, nós não podemos, nós não temos a plenitude, a grandeza, a plenitude é tão imensurável que diz que o homem não é capaz de poder ver Deus. Inclusive, quando Moisés sobe o monte para sacrificar o seu filho, Isaac, Abraão, né? Abraão, não é Moisés, Abraão. Então, Moisés. Não. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, né? Um anjo apareceu e interrompeu, foi isso? Não, Mas lá diz no Monte que Sinai, o ele Deus não. apareceu, né? Numa tocha, Deus né? Num apareceu fogo, né? para ele como fosse Um uma planta, fogo, um fogo, né? em fogo. Queimando, né? É. É isso Então, mesmo.
Fica assim não sei, sabe Deus, né? Eu sei que Abraão teve essa visão, teve esse contato com esse ser superior que veio para destruir Sodoma e Gomorra. Veio para anunciar que Sara ia dar à luz o filho da promessa, né? E veio também anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, porque aquelas duas cidades, os pecados eram tantos, a libertinagem era tanta que o mau cheiro subiu até os céus. Então, amados, é aquilo que eu falei esses dias atrás. Deus, ele sente o cheiro, sabe? Ele sente o cheiro. E, Mas a explicação que e ele deu Abraão ficou aqui, seu Mário, preocupado, né, com o neto dele, com o sobrinho dele, né? a Falou, ó, explicação se que ele dá tiver lá, aqui, que Deus aparece não na sua essência espiritual, ele aparece como um homem ali para Abraão, né? Que é o que você falou, né? Por exemplo, a sarça ardente lá em Êxodo, por exemplo, né? Se Deus aparece, mesmo o homem não aguenta, né? O homem não consegue ficar perto de Deus, né? O senhor comentou aí, isso, né? isso que eu quero. Mas ali parece em Abraão, Deus apareceu ali para ele em formato de anjo, ali, em formato de homem mesmo. Era o Senhor que estava ali com ele. E mais dois anjos que o acompanhavam. Então, esse diálogo que todo que acontece nesse capítulo aqui é Abraão conversando com o Senhor. Pelo que Não, está interpretado aqui, né? eu poderia fazer, eu, particularmente, não, a Bíblia não relata isso, mas eu poderia sugerir que foi Jesus que veio conversar com Abraão, que foi o filho. Podemos dizer assim, né? Porque a palavra diz, a Bíblia relata que ninguém jamais viu o Pai, mas Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Não é isso? Fala em João mesmo. João fala, ninguém jamais viu Deus. Então, eu posso pensar, eu diria assim, né? Que esse ser aqui, um desses três aqui, seria então o Filho, né? Jesus. Mas aqui explica também em Êxodo, fala, na sua essência espiritual e glória plena, Deus é invisível e inacessível aos olhos humanos. Nenhum ser humano pode ver a plenitude da glória divina e continuar vivo, né? Então, bom, mas não cabe a nós, né? Vamos lá. É, não cabe a nós querer saber quem é, quem deixou de ser, né? A gente está apenas vendo essa passagem e aprendendo com ela, né? Podemos falar como estamos falando, né? Mas sabe Deus. E diz que o Senhor falou, né? Agora tenho achado graça aos teus olhos. E Abraão falou para ele: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Abraão pediu para que eles ficassem lá na tenda, na tenda, não, debaixo dos carvalhais, que ele ia preparar um bolo. Inclusive, ele foi lá e preparou um cutelo, né? Pediu para os seus empregados preparar a carne lá e serviu aos anjos, né? Pão de farinha, de flor. Olha só que interessante, né? Serviu eles lá no Carvalhais. E tiveram essa conversa. Aí os anjos falaram para ele, né? O Senhor falou para ele: olha, Abraão, por este tempo, a Sara lhe dará luz, né? Dará um filho. E rapaz,
O próprio Abraão riu. E Sara, ouvindo aquilo dentro da tenda, também riu. Como pode? Meu marido já tem 99 anos, vai fazer 100 anos. Hã? Poderá ele ter novamente essa. Mas é o tal, é aquilo que eu sempre digo, o Fábio. Deus é o Deus do impossível. É esse Deus que nós temos que acreditar. Aquilo que é possível para mim, para você, para os médicos, Deus não age. Mas aquilo que é impossível, aquilo que a gente vê que nós não conseguimos, que nós não conseguiremos, se nós colocarmos na mão de Deus, pela fé, Deus faz o milagre. Deus faz. Deus faz, cara. Eu tenho, eu tenho, em vários momentos da minha vida, eu tenho presenciado e tenho vivido esses milagres. Tenho vivido esses milagres. Porque é que a gente, sabe, nós somos tão vulneráveis e inconstantes nas nossas atitudes, nossos atos, que a gente não fica assim 24 horas espiritualmente vivendo, né? Nós temos os nossos afazeres, as nossas lutas, as nossas provas, e em determinados momentos nós esquecemos que temos Deus do nosso lado e que devemos recorrer a Ele nos momentos difíceis. Por mais que a gente vá para a igreja, por mais que a gente se reúne, por mais que a gente fale, mas nós ainda somos muito frágeis e inconstantes nas nossas atitudes, nas nossas determinações. E não sei se é por isso, talvez, que a gente passe por as penúrias, né? Mas eu acredito que estou aprendendo e que isto Deus está me moldando. Não é fácil seguir, mas a gente consegue, se esforçando. Só está nós dois, Samuel. Não tem mais ninguém junto conosco. Eu sei que você vai precisar sair, A Ruth está aqui com a gente. tá? Então eu queria dar oportunidade para você, enquanto você está aí, falar alguma coisa. Fazer uns comentários aqui do capítulo. Obrigado, Samuel. Que eu acho maravilhoso, né? Porque aqui, segundo a Bíblia, o Senhor, né, apareceu ali com dois anjos e, e mostra a hospitalidade aqui, né? Essa hospitalidade de Abraão. Depois ela é referenciada lá na frente, quando a Bíblia toca no ponto de hospitalidade, acho que aqui fala aqui em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 2. Deixa eu dar uma olhada aí, Silmar, pra gente. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não se esqueça da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Olha que maravilha. Né? Olha, E você, bem lembrado, viu, Samuel? Bem é, lembrado. graças ao ChatGPT aqui, minha memória é curta, mas tá bom. Hebreus, né? Hebreus, capítulo 13, Silmar, versículo 2. E falando aqui justamente Rapaz, sobre a hospitalidade, sobre o que, né, Abraão fez ali com aqueles homens, né, mostrando o cuidado deles ali. E a gente vê como a hospitalidade é boa, né? E acolhe, e é gostoso, né? Ontem foi aniversário do Lucas, né? Eu até é, esqueci de colocar no grupo aí. E aí fomos jogar futebol ontem. E aí no meio do dia ele falou, ó, Fábio, minha família vai se reunir aqui, fazer um churrasquinho aqui. Eu falei, olha, Lucas, eu não consigo ir, mas eu vou passar no final do dia aí pra te dar um abraço. Passei, era umas 5 e pouco, já tinha acabado tudo, já tinham guardado tudo. Falei, não, pera aí, que a gente vai fazer aqui? Pegou lá um pouquinho de carne, pegou não sei o quê, foi. Rapaz, e a gente saiu dali, assim, depois de umas 2 horas batendo papo ali com eles, aí a Carol falou, que gostoso, né, estar aqui com eles, né? A gente vê quando a gente, né, é bem recebido, né?
como é importante a hospitalidade, né? Que foi uma delícia estar ali com eles, né? E hoje esse capítulo vem falar justamente de hospitalidade, né? Quão importante é a gente, né, receber bem as pessoas, né? E transbordar o amor que tem dentro do nosso coração, né? Mas as pessoas, elas saem transformadas realmente do nosso ambiente, né? E que delícia que foi. E aqui ele vem falando mais à frente aqui que depois Deus revela, né, que vai ter um filho. E aí uma coisa que é curiosa aqui que a Sara riu e a Sara tentou mentir, né, para Deus, né? A gente vê como Deus, né, Deus ele conhece tudo, né? Então quando ele falou aqui, ó, né, depois de velha e o Senhor também, o meu Senhor terei ainda prazer, né? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu, Sara, né? Porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil, né? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara recusa e o negou, dizendo, não, não me ri. Mas o Senhor, porém, disse, não é verdade, né? Não é assim. É certo que riste, né? É certo que você riu sim, né? Então o senhor ali chamou a atenção até de Sara, porque ela duvidou e riu, e depois ela tentou mentir, né, pro senhor, né? Não, não ri não. E o senhor vai lá e fala, não, você riu sim. É. Não, não faça isso não, porque eu vi, né? Mostrando a ela que ele é realmente conhecedor de tudo, todas as coisas, né? Então, conhece os nossos corações, né? Aqui o senhor anuncia, né, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Que eram lá os descendentes de Cã, não é isso? Que tem todas aquelas coisas, né, a maldade ali. Abraão, até acho que nos capítulos anteriores, né, quando ele recuperou o sobrinho dele, Ló, né, o rei de Sodoma falou, ó, leva, pode levar tudo, só deixa as pessoas, né? E Abraão, né, falou, não, olha, só devolve o que é deles aí, eu não quero nada de você, né? Porque o bem, né, para que o mal não diga que o bem venceu, porque porque foi o mal que deu, né? Do Sim, mal, né? E não se precisa de nada, né? Então, tendo se levantado ali daqueles homens, né, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles, né? E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma pessoa grande e poderosa nação. Nele serão benditas todas as nações da terra. Aqui perguntou, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E disse mais o Senhor, com efeito, clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. E aqui depois essa parte que vem aqui na frente, né? Aqui mostra o coração misericordioso de Abraão, né? Porque, né, Deus fala que vai destruir Gomorra e ele, né, se tiver 50 justos, então eu não destruo. E aí Abraão fala, mas espera aí, e se tiver só 45? E se e tiver foi só baixando, 40? né? E foi baixando, né? Foi testando Deus ali, né? Deus falando, tá bom, se tiver 45 eu não destruo. Não, mas e se for só 40, né? E aí chegou uma hora que Deus falou, tá bom, não vou destruir, né? Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para o lugar. Porque Abraão sabia, né, que tinha multiplicação do mal ali, sabia que aquele lugar era um lugar, né, de pagões, né, que faziam ali todas as maldades, né? Mas era um povo briguento, né? Mas Abraão, assim mesmo, né? Foi misericordioso com eles ali, né? E praticamente clamou a Deus que não destruísse, né, a cidade, né? Esses são os pontos que tocaram aqui para mim. Muito bonito essa passagem. Sim, são coisas que Deus está sempre nos alertando, né? A hospitalidade é muito importante para nós, viu, que somos conhecedores da palavra. Recebermos a pessoa dando atenção,
dando prioridade àqueles que vêm até você, àqueles que se achegam na igreja, aquele que foi a primeira vez na igreja, chega ali, você o recebe bem, dá um abraço, conversa com a pessoa, procura ouvir. Isso é muito importante. Cativa as pessoas. Porque muitas pessoas hoje em dia, Fábio, elas estão muito. Elas se sentem desprezadas, solitárias, precisando de aconchego, precisando que alguém as ouça e, e possa lhes ajudar no conselho, abrindo a mente, né? Porque muitas vezes a pessoa sozinha, ela atrofia, sabia? Ela precisa dialogar, pôr para fora, né? Porque quando Deus fala para nós que é dando que se recebe, não é só financeiramente, é em todas as áreas. Quando você se abre, quando você põe para fora aquilo que está, às vezes, te oprimindo, você pôs para fora, você esvaziou. Então, automaticamente, você pode ser preenchido novamente, né? Se renova as coisas dentro de nós. Então, é por isso que é preciso a gente estar sempre, sempre, ó, se dando em todas as áreas, para que possamos novamente, né? É, é interessante isso, é muito interessante. Nós precisamos aprender mais e mais todos os dias. E nós só vamos receber se nós estivermos vazios para caber alguma coisa dentro de nós. Então vamos passar, né? Vamos fazer parte desse contexto. Você pediu para ler aqui, eu até cifrei aqui, marquei, está em Hebreus capítulo 13, né? Que fala aqui, permaneça a caridade e a fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerando seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Seja vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei que me possa fazer o homem. E ele pede aqui para a gente lembrar dos nossos pastores, que nos fala a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, sempre e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram os que eles entregaram. E ele fala aqui, ó, temos um altar, o qual não
têm direito de comer os que servem tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Olha, irmão, tudo isso é muito importante para a gente estar aprendendo e repassando aquilo que a gente aprende. Dá oportunidade para a Tamires também, se ela está aí, se ela puder falar alguma coisa. O Lucas que chegou aí, Samara. Eu preciso sair, viu? Pra É, agradecer né? aqui a hospitalidade ontem lá na casa do sogro do Lucas. Tava falando aqui, Lucas, justamente o capítulo falando sobre hospitalidade aqui, ó. E Abraão falando justamente que Abraão, sem saber, hospedou anjos, né? Então, quão importante é a gente. E foi gostoso demais estar ontem aí com você aí no seu aniversário, né? E Carol, na hora que a gente saiu, a Carol falou assim: oh, que gostoso, né? Foi tão gostoso estar aqui com eles. Como é bom a gente ser bem recebido, né? Maravilhoso. Eu preciso sair que eu vou levar meu menino para a escola, tá? Vou deixar vocês aí, viu? Tudo bem, Amém. varão. Deus te Amém. acompanhe, viu? E te abençoe. Amém. Lucas, Tudo. meus parabéns, Lucas, por mais Obrigado, seu Mário. uma primavera, né? Obrigado, foi ontem. Ontem o Fábio conseguiu ir lá, a gente aproveitou um pouco. Bom quando os amigos estão próximos, né? E isso, é muito bom. Pois é, Lucas. Nós estávamos falando aqui de fraternidade, falando de quando a pessoa recebe os outros bem, Deus fica feliz com isso, né? Deus se agrada. E o meu devocional aqui, ele fala hoje assim, ó, Deus ungiu a Jesus de Nazareno com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E rejeitado pelos homens, mas acolhido por Deus. Aí ele diz assim, ó, que descrição impressionante da vida do Senhor Jesus como ser humano nesta terra. O Senhor Jesus é Deus, mas se tornou homem para viver aqui para o prazer e a glória de Deus. Para esse fim, ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder. E ele andou fazendo bem. O Filho de Deus seguiu o seu caminho na terra como visitante no céu, um humilde estrangeiro, homem verdadeiro, porém de caráter tão diferente de todas as outras pessoas. Sua forma de viver era singular. Suas palavras eram como nunca se havia ouvido antes, cheias de poder, porém, ao mesmo tempo, cheias de graça. Apesar das virtudes, as pessoas estavam com ódio e desprezo, porém, ele ia fazendo bem e curando, como é digno da oração. Ele permaneceu conhecido, desejado, ignorado, um estrangeiro sem lar do mundo, que suas mãos haviam feito. Ele não buscava aplauso, ele não buscava aplauso. Olha só que coisa interessante, né? Tratavam com ódio e desprezo. Ele permaneceu desconhecido, desejado e ignorado, um estrangeiro sem lar no mundo, e suas mãos haviam feito. Ele não buscava aplauso das pessoas, nem aspirava a obter o favor delas. Ele simplesmente andou fazendo bem e curando,
Crianças pequenas aprenderam acerca da sua afeição nos seus braços. Os pecadores rejeitados encontraram acolhimento aos seus pés. Pessoas carregadas de preocupações recebiam conforto na sua companhia. Os enfermos eram curados pela sua palavra. Seus discípulos encontravam simpatia na sua presença. Ele ministrava a todos e Deus era com ele. Ele foi negado pelos homens, porém reconhecido por Deus. Odiado pelos homens, porém amado por Deus. Abandonado pelos homens, mas Deus era com ele. Na sua jornada solitária, a presença do Pai era sua morada. É impressionante como a gente vê, né? Quando essa passagem aqui me chama muita atenção, ele permaneceu desconhecido, indesejado, ignorado, como um estrangeiro sem lar no mundo, que suas mãos haviam feito. Quer dizer, ele criou, né, todas as coisas, criou o mundo e se sentiu aqui na Terra um estrangeiro, indesejado, odiado. Olha, quanta maldade, né? Quanta maldade, quanta falta de compreensão. Até hoje é assim. As pessoas nascem, crescem, estudam, né? E vivem desordenadamente. Meu Deus do céu. Agora há pouco eu vi na televisão uma notícia que eu fiquei assim, olhando, sabe? Falei, meu Deus do céu. O sujeito é um empresário, hein? Jovem, de 26 anos, com um carrão, sabe? Um carro caríssimo, com 3 jovens dentro, lá na Baixada Santista. Bebeu demais, saiu correndo que nem um louco, o carro capotou, caiu dentro do rio. Morreu ele e as 3 jovens. E o carro tinha airbag até nas portas laterais, todo, mas não teve como, morreu as 4 pessoas. Quer dizer, o que adianta, meu? A pessoa vive nesse mundo sem conhecer a Deus, ele se autodestrói. Uma vida vazia. Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Tá lá o carro do cara lá, um baita de um carrão, dentro da lagoa, dentro do rio. Um dos canais lá em Santos, que, né, tem aqueles canais, tá lá. E as 3 jovens que estavam acompanhadas com ele morreram, todas as 3. Por isso, amados, que nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos mostrar para este mundo, para estas pessoas, que existe um Deus que veio resgatá-los, que deu a sua vida por amor de nós, que se interessa por eles, que tem o melhor para eles. E eles não sabem, eles ignoram. Mas nós temos que insistir, amado, nós somos atalaia. Temos que insistir para que não sejamos cobrados o amanhã. Para que não sejamos cobrados.
porque certamente cobrarão. Não podemos deixar de falar de Jesus para as pessoas, irmãos. Todos os dias precisamos falar. Mas Encerro. foi na paz. Fomos em paz, voltamos em paz, o que importa. Deus foi com a gente, voltou. Então foi cuidando, guardando. Ele é muito bom. Fomos bem recebidos, como o senhor diz, a hospitalidade é tudo. Faz toda a É, diferença. A gente foi muito bem recebido pela igreja. Foi a primeira vez que a gente foi nessa uma. E falaram que as portas estão abertas para a gente voltar a hora que querer. Um pastor muito receptivo, muito bom. É muito diferente de quando você não é tão bem receptivo, né? Bem recebido. Faz é toda a verdade. diferença mesmo. Estava aqui vendo, Ruth, que seu nome faz parte da Bíblia, né? A Orfe, genealogia de Jesus. é, É, diz que essas duas moças, Orfe e Ruth, eram duas jovens moabitas, né? Casaram-se com é, dois irmãos que pertenciam ao povo de Israel. ela não pertencia e ela fez a escolha de ficar É, com a sogra, de cuidar da família, de ser uma pessoa que escolheu Jesus, né? Quando ela escolheu a sogra dela. Não o povo mas dela, que era cheio de idolatria. eles viviam no país de Moabe, né? No círculo familiar, foram colocados em contato com Deus vivo. Mesmo depois da morte dos seus maridos, elas viveram com a sogra, né? Até o dia Não, em que só ela a Ruth. decidiu. Não, Só a estou Ruth, a dizendo aqui, outra não aceitou, não, seu Mário. até o dia que ela decidiu regressar a Israel. Elas viveram com a sogra Ah, até o dia tá. que Foi decidiu verdade. regressar para Israel. Orfa amava sinceramente sua sogra, mas quando chegou o momento de decidir, preferiu ficar com seu povo, lá em Moab, Hum. e os seus falsos deuses. Mas Ruth não. Eu achava que assim que os maridos morreram, elas tinham decidido já voltar. Mas ainda ficaram um tempo só com a sogra. Eu tenho que ler de novo. Então, isso faz pensar em todas as pessoas que vivem em contato com os cristãos, né, e reconhecem a utilidade dos ensinamentos da Bíblia, É, mas cujo coração não está comprometido. Se alguém não toma a decisão pessoal de colocar a sua fé no Senhor Jesus, fica à margem das bênçãos prometidas por Deus. Ruth, por sua vez, manifestou uma resolução notável, sua fé e seu apego a Deus verdadeiro demonstraram claramente seu caminho. Nenhuma objeção a fez vacilar, nenhuma dificuldade a fez desanimar. Ela sabia onde estava o caminho e a bênção se comprometeu a andar por ele sem duvidar. Deus uhum. honrou sua fé de uma maneira magnífica, permitindo-lhe, inclusive, figurar na genealogia de Jesus. Eu? Não se conforme apenas com, com estar entre os crentes. Tome a mesma decisão que Ruth. Olha só que bacana. Ela encontrou Boaz, né, pastor? Ô, pastor, olha. Uau. Não, Vai eu que você é recebo, pastor. eu recebo. Ela encontrou o Boaz e o Boaz resgatou ela. Daquela época, as mulheres tinham que ser resgatadas, né? Sim, Podiam ser, né? E ela foi pelo Boaz, que era rico, além de tudo, ela ganhou uma pessoa de Deus e que pôde cuidar dela, da sogra. exatamente. Foi abençoado, grandissimamente abençoado. É, Por foi. isso que nós precisamos. Creio que tudo é possível, que Deus tem um resgatador para gente, não só igual foi para Ruth, mas um resgatador que te resgata do que você tiver precisando. Ele te resgata, ele te cuida, ele te sara.
Eu gostaria de pedir, qual de vocês pode orar para nós, encerrando esse devocional de hoje? Senhor, meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia, que a gente coloca a nossa semana em Suas mãos, Senhor. Que o Senhor esteja com a gente em todos os momentos, nos guiando, nos protegendo, Pai, nos cuidando, debaixo das Suas asas. Obrigado, Deus, porque a gente tem esse alimento diário, que é esse devocional, Pai. Traz as pessoas, Senhor, que o Senhor quer para esse devocional, para que a gente possa estar estudando a Bíblia junto, conhecendo mais de Ti, Pai. Obrigado, Pai, por cada um aqui. Abençoe e protege, Pai, o seu Mário, Pai, o seu céu, Pai. Fiel de gente que está aqui todos os dias, Senhor, querendo aprender mais e ensinar mais, Senhor. Protege, Pai, a Ruth também, Senhor. Está aqui com a gente sempre, Pai, todos os dias. Abençoa, Pai, a vida dela, protege ela, Pai. Enche ela de sabedoria, Senhor. Protege, Pai, aqueles que não estiveram aqui hoje. Vida deles, onde eles estiverem, Senhor. Na sua correria do dia a dia, Pai, no trabalho, seja lá onde eles estiverem, Senhor. Obrigado, Deus. E enche, Pai, todos os dias a gente no seu espírito, Pai, que a gente não se desvie, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.